Eu quero transmitir para vocês, nesse momento, a situação de total desastre que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vamos começar com o primeiro link da pauta, Brunão. A gente traz para vocês, né? A gente tem o vídeo nessa matéria, Bruno, que a gente pode passar. É bem triste esse resgate, o vídeo de tudo que está acontecendo. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia da situação e a força da água, né? Muito triste isso. Nossa. A gente tem também mais algumas matérias que eu separei para vocês, só para vocês verem a intensidade dessas enchentes que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu queria colocar um relato que eu achei muito especial de uma repórter gaúcha, da Rádio Gaúcha, para vocês. Pode colocar, Bruno. Vidas. Marcelo, a gente está devastado. Eu estou me controlando aqui para não me emocionar falando com vocês, porque ao longo de todo o dia, aliás, ao longo dos últimos dias, eu conto mortos todos os momentos em que eu entro na rádio para falar sobre essa tragédia. Nós temos aí um número em torno de 30, né? A Defesa Civil fala em 29, a gente até tem uma apuração na Rádio Gaúcha já com 31 mortes e mais de 60 pessoas desaparecidas. E gente, Marcelo, que me procura para dizer, Kelly, por favor, eu não consigo falar com meu pai, eu não consigo falar com minha mãe. Prefeito, Marcelo, que falou comigo hoje, do município, do centro do estado, do município de Agudo, ele disse, por favor, mandem um helicóptero para cá. Eu tenho 600 pessoas que estão isoladas numa comunidade e nós não conseguimos chegar lá. Eu não sei se essas pessoas estão vivas, se elas precisam de alguma coisa. Eu quero chegar lá, mas eu não tenho como. Mandem helicópteros para cá. Ele diz isso pra gente, sabe? Depois, mais tarde, de um outro município de Maquiné, ele falou, Kelly, eu tenho 2.000 pessoas que estão isoladas numa região e eu não consigo chegar lá. Ele falou, eu sei que tem pessoas que estão lá que precisam de hemodiálise, que precisam de quimioterapia e eu sequer consigo chegar nessas localidades. Ele disse para mim também, por favor, faz alguma coisa, mandem um helicóptero. E a gente fala com o governador, com o vice-governador, e não tem, Marcelo, aeronave suficiente para dar conta de tudo que a gente está vendo. Gente, a água, a força da água, ela varreu cidades. E como a Flávia disse muito bem, a gente mal se recuperou da enchente de setembro. Gente, nós tivemos enchente depois em novembro. Eu fui nas cidades, eu fui no Vale do Taquari. Era um cenário de guerra naquela ocasião. Em setembro, em novembro e agora, de novo, em maio. Não deu tempo da gente se reerguer. E ainda para dar o contexto de tudo isso para vocês, eu vi uma foto do Rachevski do antes e depois. Eu acho que essa foto é muito impactante também, né? É do mesmo ponto de vista, né? Pra vocês verem, olha a proporção, vejam a magnitude da enchente, certo? É surpreendente, é surreal. E tem duas coisas que eu quero, antes de jogar para vocês, que eu quero colocar em perspectiva. Primeiro, algo que tomou as redes sociais. Na imprensa você não vê, mas nas redes sociais isso daí foi viralizado. Tem uma fala do Nicolas sobre o Lula que encapsula bem isso que eu quero mostrar sobre a postura do Lula a respeito do que está acontecendo, né? Esse vídeo aqui, eu confesso que eu não acreditei. Então, quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, né? Não, enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política. E agora, de fato, saiu o vídeo. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Pode falar uma coisa? Isso aqui ultrapassa quem gosta ou não do Lula, quem é direita, quem é Bolsonaro. Isso aqui ultrapassa. Isso aqui é a atitude mais escrota que o Lula já fez nos, talvez, últimos anos. Basicamente, tem pessoas morrendo, desesperadas no Rio Grande do Sul. O cara vai pra lá, e quando ele chega no local, ele fala isso. Sério. Não dá pra passar pano dessa vez, não. Eu poderia fazer um vídeo muito extenso, mostrando como, por exemplo, se fosse o Bolsonaro falando isso, a Terceira Guerra Mundial que causaria, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho, assim, clima pra isso, sabe? Pra rivalidade política agora nesse momento. Mas isso aqui é impossível não comentar. Tem tanta gente ajudando, tanta gente fazendo tanto por aquelas pessoas que estão desesperadas, e enquanto isso, o presidente de uma nação fala isso. Escroto. Só isso que eu tenho pra falar hoje do Lula.
Enquanto isso, essa postura é absolutamente chocante, e a gente tem também algo que está acontecendo concomitantemente que é chocante. E só eu precisava dar todo esse contexto para vocês. Isso está acontecendo em toda grande imprensa, tá, pessoal? Negacionismo climático na veia. Eles estão chamando todo mundo e estão botando a culpa na gestão anterior. Coloca esse vídeo aí, esse trecho do negacionismo climático na Globo News. E é uma resistência que resultou nisso que a gente está vendo agora. Tudo que foi alertado já, pelo menos há 3 décadas, está acontecendo agora, graças ao negacionismo. Agora, o negacionismo, no caso da Covid, e eu falo da Covid porque a própria Marina Silva disse hoje mais cedo lá no Rio Grande do Sul, que esse regime, esse plano permanente emergencial é como se fez na Covid. Na Covid, o negacionismo matou muita gente, mas não venceu, né? Porque no fim das contas, conseguiu-se, com a ciência, com a ajuda da ciência, a despeito de toda a dor da perda das pessoas que foram embora e poderiam não ter ido, porque há estudos diversos dizendo que muitas vidas poderiam ter sido salvas se a vacina tivesse chegado um pouco antes, se o tratamento fosse outro e por aí vai. Então, eu tenho os negacionistas e acho que eles causam prejuízo enorme. Mas, em relação às mudanças climáticas, eu ando temendo mais aqueles que não são negacionistas, mas que não botam em prática um plano sério, integrado, nacional, uma concertação nacional com governadores, prefeitos de áreas atingidas, áreas de risco. Os que empurram com a barriga. Porque quando passa, quando a chuva vai embora, quando a onda de calor passa, quando o mar recua, eles esquecem, eles vão falar do outro problema. Mas o vírus é mais tangível do que o aquecimento global. O vírus é mais sensível, entende? A pessoa está morrendo do teu lado, você está... Nem assim, muita gente não se dobrou nem assim. Teve gente famosa, né, que pediu para resguardar o laudo, né, mudar o laudo de... Entendeu? O pessoal da CNN entrevistou a Marina Silva e ela tem a cara de pau, o descalabro, né, para usar a palavra que a gente estava falando antes. Ela tem o descalabro de falar que o que está acontecendo agora é fruto do desmonte da gestão anterior, que em um ano não dá para fazer nada e que isso daí é culpa dessa desintegração dos sistemas ambientais. Então, quer dizer, eles tentam a qualquer custo politizar o negócio. Isso ela começa na entrevista, ela começa falando isso. Não é nem solidariedade às famílias. Ela começa falando, não, isso não é culpa minha, isso é culpa do Bolsonaro. É de uma cara de pau e de uma sordidez inacreditáveis. E eu vou colocar só um trecho da Daniela Lima sobre isso, para vocês verem. Em perspectiva, de novo, por dever de ofício, você precisa entender que ao lado do Sudeste, o Sul é a região, né, onde a oposição ao atual governo, onde o bolsonarismo demonstrou mais força. Eduardo Leite, inclusive, é ele próprio o nome do PSDB hoje, que teria condições ou está construindo uma caminhada presidencial. E aí o que ele fez diante do desastre, do tamanho da monta dessa tragédia, foi as redes sociais cobrar ajuda ontem, dia 1º de maio, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao fazer isso, ele abriu um flanco para que Lula se tornasse protagonista. O que fez o presidente da República em sequência? Grava um telefonema no qual, em tom muito, muito ameno, ele se refere a Eduardo Leite como querido e dá o tom da solidariedade e mais, avisa que está pensando em ir ao Estado, ou seja, divulga ali o que seria depois, claro, um convite irrecusável, é mais ou menos como alguém bater na sua porta oferecendo ajuda. Nesse caso, não tinha muito o que fazer. Eu vou expor aqui para vocês um pouco a conversa que tive com um dos caciques do PSDB mais cedo, né? Primeiro que está todo mundo monitorando o estado do Eduardo Leite, porque a gente vem dizendo aqui, e é sempre importante repetir, o desafio que se apresenta agora no Rio Grande do Sul promete ser o mais alto, o mais complexo, o mais difícil de toda a trajetória política desse jovem líder da oposição. Então está todo mundo falando com ele o tempo inteiro. Conversando aqui com um desses aliados, de novo, de grande estatura dentro do partido, eu disse, né, olha, ele cobrou socorro via redes, e aí o Lula se sentiu no direito de se exibir ali, chamando-o de querido, enviando ajuda, pior, anunciando a viagem nas redes, o que, obviamente, tornou o episódio todo como algo de divisão de holofotes, digamos assim, né? Esse aliado concordou que a situação era muito difícil, porque não tinha outra coisa a fazer. Abro aspas aqui. Ele precisa da ajuda mesmo. Eu tenho falado com ele, a situação em alguns pontos é muito dramática. E ele sabe, Eduardo Leite, que será julgado por sua atuação. Nessa hora, tem que esquecer a política e fazer de tudo para minimizar os efeitos. O que eles estão dizendo aqui? Não importa quem vai ganhar o holofote agora, se vai dividir, se não vai dividir, precisa segurar o tamanho da briga, precisa segurar o tamanho do problema. Trabalhar para que ele não ultrapasse o que foi em número de mortos, o que você viu no ano passado, a segunda grande tempestade, 54 pessoas morrendo. O que eu acho agora, a maior cara de pau, então, o Zuco acabou de entrar, pessoal. Satie, eu vou jogar para o Zuco uma primeira pergunta. Zuco, obrigado por abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que você está lidando com uma situação emergencial, de urgência. Obrigado por achar um tempinho só para posicionar a nossa audiência sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente fala sobre duas coisas que bateram, a imprensa tem batido muito, né?
Ah, não pode politizar. Mas eles politizam, cara. Eles politizam o tempo todo. A questão é uma coisa bem cínica de se fazer isso que a Daniela está fazendo, porque ela mesma politiza em qualquer comentário que ela faz. Mas eu queria que você desse para a gente um panorama geral sobre os desafios dessas enchentes e como que vocês estão lidando com isso junto à população. Marco Antônio, Marcelo, Tatier, eu realmente aqui nunca tinha visto nada parecido. Ano passado estava junto nos resgates, efetivamente, cheguei a participar, 53 óbitos, muito triste. E este ano, mais uma vez, esses efeitos climáticos estão judiando o nosso estado. Nós temos mais de 30 óbitos oficiais e dezenas de pessoas desaparecidas, dezenas de cidades ilhadas. Tem pessoas que a gente não consegue nem resgatar em função dos eventos climáticos aqui do teto. As aeronaves não estão conseguindo muitas vezes subir. E realmente está muito difícil. Eu já estou fazendo uma campanha de doação, arrecadação de recursos, e a gente está tendo ajuda de todo o Brasil. Então, o primeiro ponto é agradecer a solidariedade das pessoas. Quem puder depois entrar na minha rede social lá, @Zucco no Instagram, tem um caminho para vocês poderem ajudar desde R$1 até mesmo maiores quantidades, ou quem está no Rio Grande do Sul, material para poder ajudar um pouco o que essas pessoas perderam. Eu te confesso que eu não estou querendo analisar muito o viés político do momento, porque realmente a dor é muito grande. Mas vou abrir uma exceção para realmente falar não só do Eduardo Leite, mas também do Lula. Para vocês terem uma ideia, a primeira abordagem que ele teve com a imprensa, quando foi indagado sobre o que ele traria de auxílio para o Estado, ele falou que vai torcer pelo Inter e pelo Grêmio. De uma irresponsabilidade, de uma falta de sensibilidade, de uma falta de noção tremenda para com todos que estão passando. Eu sei que as pessoas estão com um sentimento muito triste, mas só quem está vivendo até agora, aqui no Estado, sabe o tamanho do problema que nós estamos procurando administrar. E como eu disse, não é momento ainda de fazer críticas, mas eu quero sim salientar que muito poderia ter sido feito se tivéssemos plano de contingência, planejamento estratégico, análise de risco. Nós já tínhamos passado por um problema gravíssimo há menos de um ano. Sabíamos que próximos eventos climáticos trariam muitos danos e muitos detalhes não foram feitos. Muitos planejamentos não foram avançados. Aquela teoria que, infelizmente, grande parcela do brasileiro vive. Só vai fazer alguma coisa quando acontece o problema. Essa busca pelo protagonismo político, num momento tão triste, Marco, é nojento, é algo asqueroso. E isso, para mim, não é política, é politicagem. Mas as pessoas estão vendo, a sociedade está vendo. Se tu for avaliar, nenhum governante ia ter facilidade pelo que nós estamos passando. Mas, com certeza, governantes sérios, gestores comprometidos, teriam feito de uma outra forma de abordagem. É a maior catástrofe já registrada na história, mas eu quero salientar aqui, e eu agradeço a oportunidade, estava até agora reunido com a bancada federal, senadores, deputados federais, entramos em contato com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, estamos pedindo ajuda, mas esse viés político, inclusive eu quero que depois tu me encaminhe esse vídeo dessa jornalista aí, esse viés político é muito triste, porque é um momento, Marco, que
o que a gente menos precisa é falar sobre política e mais sobre união e ação, sobre entregar resultado. Exatamente. Satie, você tem uma pergunta para o deputado federal Zuco? Tenho sim, Zuco, parabéns pelo trabalho. Eu estou acompanhando aqui as iniciativas que você tem tomado como parlamentar e as iniciativas como cidadão também do estado do Rio Grande do Sul, com a questão das doações e tudo mais. Veja, a politização desse assunto, infelizmente, é sempre iniciada pela esquerda. Marina Silva começa um depoimento, uma entrevista falando que é uma questão de mudanças climáticas. O estado do Rio Grande do Sul já veio sofrendo algumas outras enchentes em novembro, em setembro do ano passado, e segundo a própria jornalista na rádio, disse que o estado não havia se recuperado ainda. Quais são as ações, ou quais foram as ações do governador Eduardo Leite nesse sentido, e se isso poderia de alguma maneira ter sido evitado? Satie, para teres ideia, grande parcela do recurso prometido da última enchente, do último grande da catástrofe que nós tivemos ano passado, grande parcela não chegou na ponta da linha, que são para os municípios. Nós estamos agora pedindo recursos para essa, sabendo que a anterior ainda não foi atendida. Nós, como eu disse anteriormente, inclusive tive a oportunidade de aprovar um projeto na Câmara, naquele momento, relacionado aos desastres naturais, cobrando plano de contingência, cobrando uma análise de risco, para que informasse a sociedade e as pessoas que moram próximos aos rios, que têm suas casas numa situação possível emergencial, que houvesse, então, esse trabalho. Essa lei foi aprovada pela Câmara Federal, pelo Senado da República, foi sancionada pelo presidente, com prazo para se entregar, mas não houve interesse de se acelerar esses processos e de que fosse tomada as devidas providências. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos a sinalização no início da semana, antes das chuvas, que teríamos, né, um grande volume de água, de chuvas, que os rios elevariam muito os seus níveis, e a gente não fez um plano para que já solicitasse as aeronaves, para que já mobilizasse um efetivo necessário, para que se fosse determinados locais de armazenamento de materiais, de móveis, e também os locais para abrigar as pessoas. Isso poderia ser feito antes do evento. E aí, é aquilo que a gente fala, quando começa, um linguajar chulo, barata voa, quando começam os problemas, aquelas decisões que poderiam ser não só imediatas, né? Aquela forma que eu falo, não, agora é conduta fazer isso. Se houvesse um planejamento, nós poderíamos, com certeza, ter tido menos danos. Mais uma vez, faço questão de relatar. Nenhum governador, nenhuma pessoa do mundo teria facilidade pelo que estamos passando. É muito grave. As cidades estão ilhadas, está muito difícil do emprego da aeronave, o deslocamento via transporte está muito difícil. Mas, como eu disse anteriormente, tínhamos informações suficientes para algumas tomadas de decisão. Eu não quero, de maneira nenhuma, focar nesse ponto. O momento agora é de resgatar as pessoas. Nós temos mais de 150 pedidos de resgates que ainda não foram feitos. Temos imagens que vocês devem ter visto rolando em todo o Brasil de pessoas que não conseguiram ser salvas, caíram nos rios e a gente não sabe o paradeiro até agora, de cidades destruídas, de casas, bairros, verdadeiros conglomerados, municípios que ficaram embaixo d'água. Então, não é momento agora de buscar culpados. Mas sim, acredito, creio e peço que este evento seja o último evento que nós não tenhamos efetivamente um plano estratégico voltado para esse tipo de catástrofe. Porque outras acontecerão e nós temos que estar mais preparados. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você
ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.